natureza humana acha impossível ter a certeza e a segurança da salvação já nesta vida. Acham uma pretensão dizer que está salvo, dizem que isto só Deus sabe e que podemos saber somente depois da morte. Neste vídeo, não somente veremos que podemos ter a certeza da salvação aqui e agora, como também como resolver as dúvidas que surgem depois de salvo. Paulo, escrevendo aos salvos da cidade de Éfeso, ele disse: éramos por natureza filhos da ira. Note que Paulo está se incluindo junto com estes efésios. Éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu li Efésios capítulo 2, do versículo 3 ao 9. Muitos crentes passam por períodos em suas vidas em que lhes falta ou lhe faltava a plena certeza de que foram salvos eternamente pela graça por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Essa falta de segurança pode ser intermitente, pois um crente terá segurança por um tempo e então perderá essa segurança, e então a segurança retornará apenas para ser perdida novamente, e assim continua. Se um crente está sofrendo de problemas de saúde ou fraqueza, seja qual for a causa, o diabo pode tirar vantagem da condição inferior do crente e fazer com que ele ou ela perca a segurança da salvação. A falta de segurança da salvação causa grande angústia de espírito, da mente e do poder, e, em última análise, tem um efeito adverso até mesmo na condição física do crente. Grande tristeza e desespero são experimentados e lágrimas podem ser derramadas por causa disto. Um crente nesta triste condição, às vezes, se pergunta se cometeu o pecado imperdoável e desce cada vez mais para as profundezas da depressão. A verdade é que ninguém que anseia por ser salvo ou pela certeza da salvação cometeu o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. O crente perturbado não duvida do poder de Deus para salvar eternamente por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Ele também crê que a Bíblia é a inalterante ou inerrante palavra de Deus, mas não tem certeza se ele realmente confiou em Cristo ou se está confiando nele verdadeiramente e plenamente neste momento. O diabo causa confusão na mente do crente que duvida e do pecador que quer ser salvo. A vida que vivemos neste mundo atual é cheia de incertezas. Somos avisados, não te glorie do amanhã, porque não sabes o que o dia pode trazer. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Por outro lado, existem algumas coisas, e são coisas que importam eternamente, das quais podemos e devemos ter certeza, plena certeza. Podemos ter certeza das coisas espirituais. Uma vez que uma pessoa foi salva pela fé no Senhor Jesus Cristo, ela é salva eternamente e não pode perder esta salvação. Note o que a Bíblia diz sobre este assunto de uma maneira clara, tranquila, eficiente, que até uma criança que já tem a sua idade, que possa entender, ela entenderia. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
Outro versículo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essas são as palavras do Senhor Jesus, mas ele disse mais: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Os versículos que eu citei estão em João capítulo 3, versículo 36, capítulo 5, versículo 24 e capítulo 10, versículo 28. Um crente tem paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo e nada pode mudar isto. Você pode ler Romanos capítulo 5, versículo 1. No entanto, um crente nem sempre desfruta a paz de Deus que excede todo entendimento, porque esta paz é perdida quando um crente peca. Filipenses capítulo 4, versículo 7. São duas coisas diferentes. A paz com Deus e a paz de Deus. O pecado interrompe a comunhão com Deus. A alegria da salvação é perdida e o serviço eficaz para Deus é impossível. Eu disse e a Bíblia afirma que o crente perde a alegria da salvação, mas ele não perde a salvação. Ele pode perder a paz ou não ter a paz de Deus, mas ele não perde a paz com Deus. Um está ligado à sua salvação eterna, a outra está ligado à sua vida cristã. A paz de Deus só pode ser recuperada quando o crente se arrepende e confessa seus pecados. Leia 1 João capítulo 1, versículo 9. Obedecer ao nosso justo e santo Deus traz paz, pois a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça será tranquilidade e segurança para sempre. Leia Isaías capítulo 32, versículo 17. A certeza completa e absoluta da salvação de um crente não se baseia em sentimentos, mas no conhecimento de Deus, na confiança ou fé, na eficácia eterna da obra do Senhor na cruz e no testemunho do Espírito Santo, que está registrado na palavra de Deus. Deus é imutável, não pode mentir, e sua palavra é a verdade. Em 1 João capítulo 5, versículo 13, João nos conta por que escreveu a epístola. Ele diz: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Aqui o Espírito Santo está afirmando claramente e definitivamente, por meio de João, que um crente pode saber, ou seja, ter plena certeza de que tem a vida eterna. A segurança é baseada em crer na palavra de Deus. João usa a palavra conhecer muitas vezes nessa epístola. O crente preocupado precisa de segurança. Ele precisa saber que está eternamente salvo. É possível, a partir de um estudo e fé na palavra de Deus, ter essa certeza. Se guardamos seus mandamentos, isso é evidência de que conhecemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É isso que João destaca na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 3. Podemos falhar e pecar, mas se nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado, e no poder da habitação do Espírito Santo nos esforçarmos para guardar seus mandamentos, isso é evidência da nossa regeneração e salvação. Novamente, o que João diz, quem guarda a sua palavra sabe que está salvo. Isso está em 1 João capítulo 2, versículo 5. Um crente tem mais evidência e poder, melhor dizendo, um crente tem mais evidência e pode saber que está salvo se procurar fazer o que é justo, não pecar continuamente e amar os irmãos, pois isso são frutos da nova vida implantada por Deus no crente. Você pode confirmar o que digo lendo 1 João capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, versículo 9 e versículo 14, e no capítulo 5, versículo 18. Um crente que confia nas declarações dadas na palavra de Deus terá certeza da salvação por meio do testemunho do Espírito Santo. Leia Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo proverá evidência de sua habitação dentro de um crente, produzindo fruto na vida do crente.
Eu convido você a ler novamente, pois é importante. Você não vai ter certeza simplesmente ouvindo os outros, mas lendo na palavra de Deus e crendo na palavra de Deus. Leia 1 João capítulo 3, versículo 24, capítulo 4, versículo 13 e Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O Senhor disse aos que ele salva, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículo 28. Estas são as palavras do Senhor, que é a própria verdade, que ama e se entregou por cada crente individual. Leia Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele salva perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. A segurança de Paulo de sua salvação foi baseada em seu conhecimento de Deus, pois ele disse, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Cabe a nós examinarmos a nós mesmos para ver se estais na fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Uma vez que tenhamos certeza de que nossa fé e confiança estão no Senhor Jesus Cristo, não ter certeza de nossa salvação a qualquer momento no futuro é descrer, ou seja, uma descrença das verdades e garantias dadas nas Escrituras, e desta forma estamos dizendo que Deus é um mentiroso. E com isto perdemos a paz, o conforto e a confiança que deveríamos desfrutar. Tal descrença nos impedirá de louvar e amar a Deus, sufoca o crescimento espiritual e impede o serviço eficaz a Deus. O Espírito Santo nos diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Essas palavras maravilhosas dão grande segurança. Voltemos mais uma vez à primeira epístola de João, onde tantas coisas são declaradas que podemos saber, e lemos que quem tem o Filho tem a vida e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Essas palavras não deixam dúvidas quanto à posição do que se salva e do que se perde. A palavra de Deus fala claramente e dá conforto e segurança a cada crente individualmente. Deus diz a seus filhos, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Isaías capítulo 43, versículo 1. A salvação de Deus é recebida somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 9. Esta é a única resposta sensata. Agora, ao terminar este vídeo, digo a todos que, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo não somente creu que ele morreu por seus pecados, todos os pecados que você cometeu, mas crer que ele ressuscitou para a sua justificação, então o Cristo que hoje está na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim o conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito.
faz parte do corpo e ele é o cabeça. E agora, enquanto você está na terra, mas a caminho do lar celestial, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, denominacional, unicamente e exclusivamente ao seu nome, até que volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, para todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor. Se não é salvo, convido você a crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.